Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui na página do Diário dos Campos. Meu nome é Milena Sartori, sou repórter de economia aqui do jornal. E hoje, para comentar um pouquinho sobre o mercado imobiliário e qual o seu comportamento durante essa pandemia, a gente convidou o Carlos Tavarnaro, que é vice-presidente regional do Sindicato da Habitação e dos Condomínios do Paraná, aqui na Regional dos Campos Gerais, e também gere a imobiliária Tavarnaro. Bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, Milena. Eu que agradeço o convite. Então, a gente queria começar aproveitando para comentar uma matéria que foi publicada na semana passada pelo Diário dos Campos. A gente fez um levantamento com dados exclusivos da Prefeitura sobre a construção civil. A gente percebeu que teve uma baixa aí nesse ano, já começou vindo desde março para abril, mas no mês passado, principalmente, houve uma grande queda no número de alvarás aprovados, né, o número de obras que podem ser construídas na cidade e também na metragem quadrada autorizada para começar. A gente queria saber o que isso pode impactar no mercado imobiliário para o consumidor, para quem está interessado em comprar um imóvel ou alugar um imóvel nos próximos meses. Eu acho que essa queda nesses primeiros meses da pandemia, do isolamento social, ela não refletirá, num curto prazo de tempo, o mercado imobiliário, né? Imagino que seja muito pontual, seja pela questão econômica, de você postergar uma decisão de fazer uma ampliação ou de construir uma residência nova ou para investimento, e seja pela questão operacional. Não adianta eu tirar um alvará se eu não tenho mão de obra para ir construir, né? Apesar do segmento da construção civil ter sido considerado essencial desde o começo, muitas empreiteiras a gente sabe que não estão trabalhando para preservar a saúde dos seus funcionários. Então, penso que é muito cedo para a gente fazer uma avaliação de impacto disso no mercado imobiliário. Se persistir esse volume inferior ao que já vinha sendo praticado, é certo que teremos, num período aí dos próximos, daqui a 9 meses, 1 ano, uma oferta menor no número de imóveis à venda e, consequentemente, para locação. E com oferta menor, o preço normalmente sobe, né? A lei da oferta e da procura que rege o preço que o mercado pratica. Mas ainda é cedo para a gente falar nisso. Muita gente está analisando, pensando que após esse período da pandemia, os preços no geral, não apenas de imóveis, mas também de todos os produtos, devem baixar justamente na tentativa de recuperação do mercado. Qual que é a avaliação do sindicato da imobiliária sobre isso? O pessoal deve esperar ou esse é o momento certo para comprar? Também é muito cedo para fazer esse tipo de especulação, né? O mercado ele é muito dinâmico, ele é muito regionalizado, então uma perspectiva que temos em São Paulo não se aplicará provavelmente a Ponta Grossa. Nós entendemos que a procura por imóveis realmente baixa também por questões financeiras e operacionais. Eu não posso nem visitar o imóvel, né? Agora algumas inovações no sentido de possibilitar visita virtual e tal, mas com a pandemia, como é muito recente ainda, estamos falando de 30, 45 dias, o cliente, o consumidor, ele prefere pisar no freio e avaliar a situação num espaço daí entre 2 e 3 meses. Temos pesquisas nacionais que revelam que mais de 70% dos consumidores decidiram por esperar pelo menos 90 dias para voltar a procurar imóveis. Numa outra ponta, o juro do mercado do financiamento habitacional, que já vinha no ano passado, historicamente, sendo o menor juro praticado já, ainda tem um espaço para diminuir a Selic, diminuindo a cada mês que vem provavelmente vai ter mais uma queda, e provavelmente o juro do financiamento vai baixar. Já é o menor da história. Somado a isso, um mercado que está mais vendedor do que comprador, o preço baixa. E aí aparecem as oportunidades. Então eu penso que o momento para se comprar, quem tem reserva de caixa suficiente para dar uma entrada e não se apertar financeiramente, e quem tem acesso a crédito, o momento é muito bom.
Apesar de ser um dos investimentos que tem o menor rendimento, a poupança ainda é o mais popular em todo o país. Mas agora, com a queda na taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, que caiu para 3%, esse rendimento está muito menor do que o comum. Compensa hoje, ao invés de guardar dinheiro na poupança, por exemplo, investir num imóvel, o que está compensando mais? Essa relação do preço baixo do imóvel com a rentabilidade do aluguel, que já está superando facilmente os índices nas aplicações do mercado financeiro, aplicações da bolsa de curto prazo aí que a gente viu no começo do ano aí que foi catastrófico, né? Estimulam a entrada de vários investidores para o mercado imobiliário. Então, nós temos muitos clientes lá que chegam a nos revelar que a aplicação deu negativa, aplicações muito conservadoras. Então, todo esse ambiente ele é propício às locações. Nesse período de pandemia, elas estão sofrendo um pouco menos que o mercado de compra e venda, locações principalmente residenciais, até porque se eu quero morar e estou frente a uma situação dessa de pandemia, de incerteza, é muito mais seguro eu alugar um imóvel do que eu comprar. Então, o mercado de locação continua, na área residencial, continua movimentando normalmente. Na área comercial, obviamente, houve queda. Então, respondendo objetivamente a pergunta, o investimento no mercado imobiliário nesse momento, ele sim, bastante interessante. Como estão as tendências do mercado imobiliário hoje? O que o pessoal está buscando mais? Quais são as opções que estão sendo mais escolhidas? Na área residencial, a gente vinha de uma tendência de cada vez diminuir mais o tamanho das unidades e deixar as áreas comuns mais recheadas de itens de lazer e conforto, principalmente pela praticidade, pela economia da limpeza e tal. Com a pandemia já existem pesquisas recentíssimas que estão revelando que esse perfil do consumidor está mudando. Primeiro porque estamos passando muito mais tempo em casa e aí o conforto de casa estamos sentindo na pele, né, a deficiência de um imóvel pequeno e as benesses de um imóvel mais amplo, que eu possa ficar com os meus filhos mais dentro de casa. Em segundo lugar, a mudança comportamental que o home office trouxe, tirou muita gente do escritório para levar para casa, o aumento da produtividade em casa em relação à produtividade que tinha no escritório. A gente muitas vezes pensa que para um ou dois profissionais que às vezes trabalhavam no escritório, mas temos visto isso em equipes grandes, que a produtividade aumentou trabalhando em casa. Então, há uma tendência, ainda é cedo para dizer, mas há uma tendência de que o tamanho dos imóveis volte a aumentar, proporcionando que eu fique mais tempo com a minha família dentro de casa, proporcionando que eu possa trabalhar em casa. Então, de tudo isso, é uma tendência a gente falar no ambiente residencial desse tipo de imóvel. Por outro lado, os imóveis comerciais, aéreos, principalmente, que são os imóveis que estão perdendo esse público, que é o público que vai trabalhar em home office, provavelmente terão uma demanda diminuída. Então, haverá uma inversão aí nesses papéis. E como que o mercado imobiliário está se preparando para essas mudanças de tendências? Imagino que daqui para frente os arquitetos, quando retomar o mercado, quando aquecer novamente a economia, estará na mão dos arquitetos desenhar imóveis que contemplem esse tipo o atendimento a essas necessidades. Também é tudo muito incipiente, né? Não dá para a gente dizer que o mercado já está se mobilizando, não está. Mas quando a economia retomar junto com o fim da pandemia, é certo que os novos empreendimentos já contemplarão isso aí. A gente começou falando dessa queda na construção civil, mas e no mercado imobiliário de compra, venda e locações? Como que está hoje? Está tendo movimentação na cidade? Na área de vendas diminuiu bastante, imediatamente diminuiu a demanda, agora está novamente aquecendo, principalmente no residencial. Nas locações,
A gente teve também uma queda rápida naqueles primeiros dias de isolamento, mas logo retomou. As imobiliárias estão utilizando muito as ferramentas tecnológicas, seja com visitas virtuais, com análise de cadastro, tudo digital, e também assinatura de contrato, que já era uma prática que vinha sendo adotada e hoje está amplamente utilizada. Então, você não precisa, hoje, se você não quiser, ter contato com nenhuma pessoa durante toda a jornada de compra ou de locação. Você escolhe o imóvel pela internet, você faz uma visita virtual e assina o contrato também digitalmente. Então, é possível fazer e o mercado está atento e está trabalhando nessa linha. Essa questão da digitalização dos processos, né, de todo o processo, desde a escolha até a finalização, ela deve perdurar também? Sem dúvida, é uma das não sei se dá para dizer assim, mas uma das partes positivas da pandemia é isso. As empresas aceleraram seus processos inovativos e essa digitalização do processo, com certeza, pelos benefícios que traz, deve ficar. Hoje o trânsito nas cidades é caótico e para você ir em qualquer estabelecimento fazer uma assinatura de contrato, é 1 hora que você perde. Para ir num cartório é a mesma coisa. Então, é certo que a assinatura digital veio para ficar. E ela tem a mesma qualidade e eficiência que a presencial, porque muita gente ainda tem insegurança de utilizar canais digitais, meios digitais, principalmente em questões mais sérias que mexem com o bolso. Nós temos feito assinatura de contratos de mais de R$1 milhão com assinatura digital. Hoje já há tecnologia suficiente para garantir a autenticidade, a identidade de quem assina. O Poder Judiciário também já está aceitando cada vez mais essas assinaturas para uma eventual demanda, um eventual litígio. Então, todo o mercado já está apostando nisso. Imagino que até o fim do ano devemos abolir o papel e a caneta. Até pela questão ambiental, né? E pela facilidade também. Né? Facilidade. Focando agora na parte dos aluguéis. Muita gente em meio à pandemia tem a dúvida. Eu tenho que pagar o aluguel, eu posso deixar de pagar? Como proceder nesses casos? Primeiramente, deixar claro que o proprietário, o locador, não é obrigado a dar o desconto no aluguel nesse período. Não é obrigado a deixar o locatário pagar atrasado e não cobrar multa. Não é. O que temos falado desde o início é que se haja bom senso no pedido de desconto e na concessão do desconto. Uma análise pontual de cada situação, tentar analisar qual é a atividade desse locatário, se ele realmente teve que fechar a porta do seu comércio, se ele pôde trabalhar parcialmente ou não, quais os reflexos do isolamento e do distanciamento no negócio dele, se não é um negócio, uma locação comercial, mas é residencial, certamente esse locatário teve algum impacto financeiro. Vamos analisar também. Não é porque não é comercial, que eu não precisei fechar a porta, que eu não possa pedir um desconto. Pode, mas temos que analisar. O que não pode acontecer é um funcionário público que está tendo 100% dos seus proventos pedir desconto porque todo mundo está pedindo. Aí não é razoável. Então, a gente tem analisado, tem orientado as imobiliárias e locadores que analisem pontualmente. É razoável dar desconto, é razoável deixar de reajustar aluguéis nesse período, é razoável. Não podemos esquecer também que do outro lado existe na outra ponta existe um proprietário que muitas vezes depende daquele aluguel para seu sustento, para pagamento do seu plano de saúde. A gente não pode avaliar só por um lado, né? Mais de 70% dos proprietários de imóveis alugados no Brasil têm um único imóvel alugado. Não são grandes proprietários de imóveis como a gente é levado a pensar, né? Não, você é rico, eu sou pobre, eu pago aluguel para você, então você que tem que me dar desconto. Não. Nós temos inúmeros aposentados lá que, se não for aluguel, ele não consegue pagar remédio. Que é uma das principais rendas.
que é uma das principais rendas, se não a principal, né? Porque a aposentadoria a gente sabe que hoje não serve para nada. Então, todo esse equilíbrio há de ser feito, né? E a função das imobiliárias, ela é principalmente essa, de manter o equilíbrio da relação. No momento puxa um pouquinho para um lado, no outro tenta equilibrar, vamos tentar corrigir isso para frente. O imóvel, se ficar desocupado nesse momento, talvez seja pior, então vamos fazer o possível para manter aquele locatário, tudo com bom senso. E as imobiliárias acho que estão preparadas para atender, e os locadores também, a gente tem visto, estão sendo muito receptivos. Tivemos casos lá na nossa imobiliária de locadores que se anteciparam ao locatário. O locatário nem tinha pedido, ele antecipou e falou, se o meu locatário pedir, já pode dar um desconto para ele de X%. Então, há uma questão ética e humanista em tudo isso que a gente tem percebido, né, que tem facilitado essas negociações. Não há uma receita para bolo, nenhum padrão. As situações mudam de caso a caso, dependendo do bom senso, principalmente, tanto de uma parte quanto da outra. Exatamente. E nós temos encarado a pior hipótese como sendo a desocupação do imóvel. Então, quando acontece, e tem acontecido, infelizmente, em alguns casos, nós não conseguimos fazer essa negociação, não conseguimos atender ambas as partes, o imóvel será desocupado. Para nós é muito ruim, né? Mas a gente sabe que acontece. Tá? E é possível negociar tanto o valor do pagamento quanto o prazo do pagamento ou o reajuste, por exemplo? Qualquer negociação ela pode ser feita, né? Temos casos que o locador está simplesmente deixando de cobrar aluguel, temos casos que ele está dando algum desconto, temos casos que ele está dando desconto agora para recuperar isso depois. A gente faz uma transação onde o locatário se compromete a devolver, entre aspas, a pagar esse desconto que está obtendo agora no futuro, ou no ano que vem. Como uma espécie de crédito no futuro. Exatamente. Então, toda negociação ela pode ser feita, se ela couber no bolso de ambos, ótimo. Aí a gente cumpriu o nosso papel. Indo na contramão da negociação, qual que é o nível da inadimplência hoje em Ponta Grossa? Tivemos no começo de abril uma inadimplência alta, quase 3 vezes o patamar que a gente tinha. Percebemos que foi algo assim meio por desinformação, muitos locatários não pagaram porque acharam que poderiam pagar depois sem problema, quiseram fazer alguma reserva de capital. Nesse mês de maio normalizou, no sentido de que a informação já veio, ele já sabe o que ele pode e o que ele não pode, mas o nível de inadimplência, a taxa de inadimplência, ela está mais alta, sensivelmente. Em alguns setores, principalmente o comercial, muito mais do que no residencial. No residencial quase não mudou. No comercial teve alteração, alguns segmentos mais do que os outros, mas ainda dentro de um nível praticável, não há nenhum susto aí para a gente trabalhar mais. Assim. Para finalizar, eu queria aproveitar para quem chegou agora, não nos acompanhou desde o começo, o que se pode esperar do mercado imobiliário para os próximos meses, tanto se a pandemia perdurar, quanto se ela acabar logo, que é o que a gente espera que aconteça. Mas como que o mercado deve se comportar, considerando que em Ponta Grossa vinha tendo uma movimentação boa, muitos novos imóveis, muitas construções na cidade inteira. O que quem está interessado em investir ou mesmo em trocar de residência, de imóvel comercial, pode esperar aí agora para os próximos meses? O mercado imobiliário ele é um mercado de retomada um pouco mais lenta do que os outros, né? Por se tratar de um bem de alto valor monetário, nosso mercado sempre chega um pouco atrás. Vínhamos de uma retomada, ano após ano, pós-crise, a gente estava tentando retomar. Para nós foi um baque grande essa pandemia, e o que esperamos é que logo retorne em uma velocidade lenta, mas gradual, né? O mercado imobiliário ele tem um espaço grande ainda para crescer.
Vários fatores vão contribuir para isso. Um deles é o crédito, né, que deve ficar nesse patamar por um bom tempo, e isso vai estimular demais a retomada, mas ela é lenta e gradual. Não precisamos sair correndo, comprar imóvel, achando que vai subir depois da pandemia, e quem tiver a oportunidade de aproveitar este momento, nós orientamos que deve fazê-lo, porque o mercado está mais vendedor do que comprador, e isso está segurando os preços ainda embaixo, e o crédito está sendo oferecido aí a exaustão pelos bancos, né? Com boas taxas, então a gente tem estimulado que compre. A locação deve permanecer como está, locação residencial também, ela vinha ocupando um espaço interessante na carteira de investimentos de alguns proprietários, vinha ocupando um espaço na preferência de alguém que tinha até recurso para comprar, estava preferindo alugar, então essa tendência deve manter, de alugar em vez de comprar, em muitos casos. Mas tudo com daqui para frente, tudo com muita parcimônia, né? Tudo voltará a ser como antes? Eu acho que tudo voltará a ser, mas não como antes, né? Todos os mercados vão mudar, tudo já mudou, né? Todo o comportamento do consumidor mudou, então o mercado imobiliário não vai ser diferente. E além de quem tem interesse em investir em comprar ou alugar um imóvel, mas também aquele investidor que pensa em construir um imóvel, seja para ele vender ou para ele alugar, qual que é o melhor momento para fazer isso? Agora, tendo condições operacionais de fazer, eu penso que é um bom momento. Os materiais de construção estão em nível baixo, num volume de vendas baixo, que está trazendo o preço para baixo também. Se houver mão de obra disponível, né, como eu disse no começo, se operacionalmente for possível, é bom, porque o imóvel vai demorar 6 meses, 9 meses, 1 ano para ficar pronto, e acreditamos que nesse período a economia já voltou a estar aquecida, né? Então, é uma boa pedida. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Obrigada a todos que nos acompanharam também. Lembrando que essa entrevista fica gravada aqui no Facebook e também vai ser postada no YouTube do jornal. E você também pode conferir a reportagem escrita, que vai ser publicada na edição de amanhã do jornal e também no nosso site. Muito obrigada.